faça isso. Não faça isso, porque de tempo em tempo o Senhor vai te botar para caminhar. E se você ficar mal acostumado, você vai cair. De tempo em tempo o próprio Deus vai te colocar para caminhar. E se você ficar mal acostumado, você vai cair. Então tome muito cuidado. Abra bem a sua mente. Abra bem a sua mente. E deixa Deus te ensinar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Assentai-vos, por gentileza, em nome de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Amém? Nós estamos na sessão que denominamos a liberdade cristã. A liberdade do cristão. Capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Amém, irmãos? Amém, igreja? Capítulo 8, 9 e 10, a liberdade cristã. Tá bom? No capítulo 8, ele fala para a igreja de Corinto, né? Toma cuidado com a liberdade. Que conhecer muito a Deus é bom. Conhecer muito a Deus é bom, mas o amor supera tudo isso. Se esse conhecimento não for conjugado com o amor de Deus, de nada valerá tanto conhecimento. Amém, irmãos? De nada valerá tanto conhecimento, se o conhecimento não for conjugado com o amor cristão, o amor diário para com nossos irmãos. O amor, porque viver em bando, os animais também vivem. Se você assistir algum documentário da África, você vê as zebras caminhando juntos, os búfalos caminhando juntos. Eles sabem que unidos são mais fortes. Eles sabem, por instinto. É o instinto de sobrevivência. Eles sabem que os juntos são mais fortes. Amém? Então, mas é o amor cristão. É conhecimento com amor cristão. No capítulo 9, Paulo dá seu próprio exemplo. Paulo fala de si: olha, isso que eu estou mandando vocês fazer, eu faço também. Aí ele no capítulo 9 fala sobre os direitos que ele tem como apóstolo, como trabalhador, como agricultor, como pastor. No capítulo 9, o direito que ele tem. Ele tem direito. E no mesmo capítulo 9 ele abre mão. Ele fala: ó, eu tenho esses direitos, mas para que vocês sejam transparentemente edificados, eu abro mão dos meus direitos, para que vocês conheçam perfeitamente o Senhor. Se eu receber de vocês alguma coisa, for atrapalhar na transparência e veracidade do Evangelho, eu não quero nada de vocês. Capítulo 9. No capítulo 10, Paulo está dando o exemplo dos israelitas, dos judeus. No capítulo 10, ele fala que os israelitas receberam muito poder de Deus, muito milagre de Deus, muito prodígio, muitas coisas. Os israelitas que saíram do Egito receberam muitas coisas, só que somente 2 deles entraram. Porque embora tenham visto, comido, experimentado muita coisa de Deus, não souberam viver a vida de livre. Eles eram escravos no Egito e agora livres não souberam ser livres. Amém? Eles eram escravos no Egito, sim ou não? Aí eles foram libertos sob a direção de Moisés. Foram libertos. Não souberam ser livres. Paulo pega isso para falar de nós. Nós somos livres. Totalmente livres, totalmente livres. Precisamos aprender a ser livres. Não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, para dar oportunidade à nossa carne. Ele pega então o exemplo dos israelitas que não souberam viver em liberdade. Não souberam viver livres. E aí nós estamos no capítulo 10. Aí o capítulo 10 nós dividimos em 2 partes. A liberdade cristã em comunhão com a vigilância, a precaução, né? A liberdade cristã com atenção, como é que eu estou vivendo para com os meus irmãos e irmãs. Então a liberdade cristã com precaução, com cuidado, com vigilância. É isso que nós estamos aqui vendo. E o segundo ponto é a liberdade cristã conjugado com a responsabilidade cristã. A liberdade
com responsabilidade. O primeiro ponto do capítulo 10 era a liberdade com precaução, com vigilância e cuidado. Aí ele pega os judeus. E o segundo ponto do capítulo, versículo 14 para frente, é a liberdade cristã com responsabilidade. Amém? Então a gente retoma esse ponto anterior apenas para citar para vocês, e depois a gente começa o de hoje, que quero encerrar hoje isso aqui, precisamos encerrar hoje. Então só vou repetir para vocês, né? Então, dentro da liberdade com precaução, nós falamos três coisas. Receber privilégio espiritual não te garante sucesso espiritual. Ter privilégios, ver milagres, ter um bom testemunho, Deus fez isso, fez aquilo na minha vida, não te garante sucesso no futuro. É preciso viver diariamente. Então, precaução, cuidado. Um bom começo não significa um bom fim. Começou bem não quer dizer que vai acabar bem, não. Eles começaram bem, saíram do Egito, não sei o que, e viram milagres, receberam milagres, não sei o que, depois se rebelaram. E o terceiro ponto, dentro desse tópico aqui, o terceiro ponto é que Deus nos capacita a vencer as tentações. Só retoma isso aqui e a gente continua. Então, o terceiro ponto, dentro da liberdade com precaução, Deus nos capacita a vencer nas tentações. Deus nos capacita. Já falei bastante sobre isso. É apenas para a gente retomar. Então, essa capacitação perante as tentações, veja no versículo 13 para mim aí. Olha o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. 10, 13. Não sobreveio. Ninguém vai poder dizer assim, não, mas essa foi demais para mim. Essa foi demais para mim. Se nem você sendo pai, nem você e eu sendo pai e mãe, dá um fardo para o filho pesado demais, imagina Deus, que é totalmente sábio. Porque nós somos parcialmente sábios. Um pouquinho inteligente é o que você é. Deus é totalmente. Então ele fala assim, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, que não fosse algo humano, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Olha para mim aqui, o que Deus está falando aqui? Ele está falando que o diabo está numa cordinha. Está me ouvindo ainda? O diabo, Satanás, está numa cordinha. Os demônios estão, porque tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Diga, tentação vem do diabo e dos demônios. Diga, provação vem de Deus. Diga, tentação visa me derrubar, a provação visa me aprovar. Diga, tentação é do mal, provação é de Deus. Diga, tentação é para me derrubar, provação é para me aprovar. Amém? Então Deus não permitirá que nós sejamos tentados. Se for uma tentação, que se for algo mal para te derrubar, é do diabo. Deus não permitirá, ou seja, os próprios demônios estão na cordinha de Deus. Está na cordinha. Então você vai só até ali, viu, diabo? Você vai. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Deus permitiu que o diabo tentasse, mas com a cordinha. Não vai tirar a vida dele é minha. O resto você pode trabalhar aí. No final, Jó foi melhor ou pior? Diga para mim. Melhor ou pior? Muito, muito melhor. Mas muito melhor. Diabo na cordinha. E outra coisa que vocês não percebem, no livro de Jó só aparece o diabo no começo do livro. Depois não tem mais diabo. Não tem mais cão, não tem mais Satanás lá. Não tem mais. Nem se aproximou mais, acabou. Depois do capítulo 13 não aparece mais Satanás. Amém até aqui? Tudo bem até aqui, irmãos? Então assim, está na cordinha. Vai ser sob medida. Você aguenta, tanto de um como do outro. Se você é um servo de Deus, pode ter certeza, você aguenta. O diabo quer derrubar, quer. Vai preparar alguns laços, prepara. Mas você aguenta. É só você estar atento à palavra. Gente, por favor. Os evangélicos estão mergulhados numa porcaria hoje em dia, porque se afastaram da palavra. Sempre que o povo se afasta da palavra, eles se corrompem. Quem lembra do capítulo 13 de 1 Samuel? Capítulo 13 de 1 Samuel diz que a palavra
não era frequente, era rara. Aí você vai ler o contexto de 1 Samuel, todo mundo corrompido. Deus precisou usar um menino. Deus precisou usar um menino, porque a palavra era rara. Gente, o pai dos profetas é Samuel. Às vezes a gente fala muito de Elias, Eliseu, a gente fala muito de Geduntum, de Natã, na época de Davi, mas o pai deles é Samuel. Foi Samuel que começou com isso tudo. Foi Samuel que idealizou uma escola de profetas. Foi Samuel que idealizou uma escola de profetas. Ele tinha um lugar separado onde se recolhiam os profetas. Então a palavra caminha junto com a profecia. Profecia sem palavra é só adivinhação. Entendeu? Profecia sem a palavra é só adivinhação e nada mais. Amém até aqui, irmãos? Vocês estão me ouvindo até agora? Amém? Então, toda provação que vier, toda tentação que vier, levante a cabeça e confia no Senhor. E atenção à palavra, porque a palavra é o seu combustível, é o seu fortificante, é a sua vitamina. É da palavra que você vive. Não é nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, todo o pão que sai da boca de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Você é espiritual, então você precisa de coisas espirituais, porque você é um ser espiritual. Um ser espiritual precisa de alimento espiritual. O alimento espiritual não é oculto, não é oculto, não é a reunião, é a pregação. O alimento espiritual não é o louvor. O louvor é a Deus, é para Deus. O alimento espiritual é a pregação, porque a fé, ela é pela pregação, e é a pregação da palavra, pela loucura da pregação ainda fala. É pela loucura da pregação. Amém, irmãos? Então, o seu alimento é a palavra. Então, na tentação, nós lemos aqui semana passada, na tentação, Tiago nos ensina: peça sabedoria a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não joga na cara. Deus dá sabedoria e não fala: eu te ensinei, eu te ensinei. Eu jogo na cara, eu, Clóvis, jogo na cara. Eu falo: eu te ensinei, Antônio, eu te ensinei, eu te ensinei, eu te ensinei, Renan, eu te ensinei, eu te ensinei. Deus não faz isso, mas o Clovão faz, e não estou nem aí, ele faz isso sempre. Às vezes eu estou fazendo uns irmãos assim, eles me falam umas coisas assim, aí fala como se eles não fossem ensinados. Eu falo: eu te ensinei isso, eu te ensinei, eu te ensinei. Eu que te ensinei isso aí, rapaz. Eu te ensinei. Mas Deus não faz isso. Diga glória a Deus. Deus te dá sabedoria e não joga na sua cara. E não fala assim: foi eu que te ensinei, igual o Clovão. Ele não fala isso para você. Amém, irmão? Diga: Deus é bom. Diga mais forte: Deus é bom. Então, tentações virão, provações virão. As tentações, o diabo está na cordinha, só vai fazer até onde Deus permite que faça. Fique em paz, pode ficar tranquilo. Provação é para te fazer robustecer, fortalecer, ficar musculoso espiritualmente. Amém, viu? Espiritualmente. Amém? Amém, irmão? Então a provação Deus manda. São momentos difíceis também. Momentos difíceis. Por exemplo, disse Deus a Abraão: Abraão, leva seu filho e o sacrifica para mim. O que Abraão fez? Pronto, foi. Não foi tentação, foi provação. Foi provação. E no final, quem saiu ganhando, Deus ou Abraão? Abraão. Mas o que Deus diz? Deus fala assim: agora sei que temes a Deus. Ué, Deus não sabia? Lógico que sabia. Só que o Abraão não sabia até onde ele chegava. Agora Abraão sabe. Agora Abraão sabe onde ele chega. Então fique tranquilo. Amém? Fique tranquilo. Então o livramento vem junto com a prova. É junto, olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente, diga essa palavra: juntamente. Outra vez, todo mundo, juntamente. Outra vez, juntamente. Então, juntamente com a provação, juntamente com a tentação, juntamente, diga juntamente. Então nem adianta pedir livramento sem tentação. É junto. É conjugado. Juntamente.
Com a aprovação, Ele te manda a possibilidade de ser aprovado. Com a tentação, Ele já te dá o potencial para vencer. Ele já te dá o potencial para vencer. Já está aí o potencial para vencer. O jeito que Deus te provar, Ele não me provará. O jeito que o diabo me tentar, Ele não tentará você, porque Deus não deixará. Deus não permitirá. Amém, igreja? Isso é para dar um glória, irmãos. Porque você aguenta. Diga para o seu vizinho, você aguenta. Diga, você aguenta. Amém? Pode ter certeza. Se você é um servo de Deus, se você realmente é um cristão verdadeiro, depende da palavra. Amém, queridos? Então assim, o livramento é junto com a provação. É para todos e é inevitável. Diga, para todos. E é inevitável. Não dá para evitar. Não tem oração que fala. Não tem oração, campanha, corrente, sei lá o que. Não tem. Vamos fazer uma campanha para não ser tentado. Não existe. O que tem é você orar para que Deus te dê força. Lembra da oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal na hora da tentação. Livra-nos. Esse livra-nos é assim: me dá força, Senhor. Me dá força, e Ele dá. Ele te dá força. Amém? Então não existe você fazer campanha corrente para que não tenha nenhum problema. Não, você é inevitável para todos. É inevitável. Amém? E aí para o versículo 12: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não. Vocês viram aí o versículo 12? 10, 12? Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha para mim aqui. Geralmente quando você fala, quando eu falo esse versículo, quando a gente fala decor, a gente fala assim, ó, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas não é isso. Mas a gente fala rápido assim, né? Porque decorou, a gente quer facilitar. Aquele que está em pé, cuidado para não caia. É aquele que pensa estar de pé. É aquele que pensa. Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Aquele que pensa. Se você pensa, porque, gente, não tem ninguém em pé aqui. O que tem aqui, pastor? Gente que Jesus colocou em pé, na presença dele. Então você pode até concluir: é por causa de Jesus que eu estou em pé. Irmãos, eu às vezes conversando com a pastora, hoje eu tenho assim essa oportunidade de conversar mais com ela. A gente tem mais tempo para isso hoje. E a gente fala assim, olha para o outro assim, olha para trás. Como é que nós saímos daquilo, hein? Como é que nós passamos por aquela fornalha sem cheiro de fogo? Como é que nós passamos por aquela dificuldade? Olha só, o Senhor fechou nossos olhos para a gente não ver o mal que a gente estava. Ainda bem que Deus fechou, porque se a gente visse o mal. Então aquele que pensa, então sempre que você pensar, lembre-se: eu estou firmado em Cristo. É Cristo que me coloca em pé. Não é a sua força, irmão. Ele te colocou, como alguém disse no passado, numa escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada rolante que te sobe. Ele te colocou lá. Qual que é o seu trabalho? Fica lá. Fica na escada rolante. Deixa Deus te subir, depois descer por uma fase, aí subir de novo. Deixa Deus. Então aquele que pensa está de pé, cuidado. Então cada vez que você pensa, estou de pé, opa, eu estou em pé por causa de Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém, amados? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que não fosse coisa de homem, coisa dos seres humanos. Não é lá de Marte, não é do inferno, não é. Pode ter certeza. Amém? Então aí sim, para o segundo tópico, que é a liberdade cristã em comunhão com a responsabilidade. Esse é o segundo tópico, tá bom? A liberdade cristã balanceada com a responsabilidade. Vamos ver a partir do versículo 23 agora. A partir do versículo 23. Amém? Eu vou ler a partir do 14, mas a análise é a partir do 23. Vamos ler lá. Vamos ler. Veja comigo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Verso 15. Falo como a criteriosos, a cuidadosos, a vigilantes, né? O vigilante, criteriosos, com critério, que é o tópico anterior ainda. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
Nós não estamos em comunhão com Cristo por causa do sangue dele? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Eu não estou vivo espiritualmente, não é porque Cristo se entregou por mim? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Ó, embora muitas pessoas, somos um pão só. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Qual é o pão? É Cristo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que aí sacrificam e não a Deus. Então Paulo está recordando o capítulo 8 aqui. Porque lembra que o povo de Corinto, eles vieram da idolatria, olhe para mim, eles vieram da idolatria e agora eles iam no mercado e compravam a carne sacrificada a ídolos. Se o mercadeiro, se o cara do mercado dissesse, ó, essa carne foi sacrificada, pronto, não quero mais, era para não querer. Mas se o cara do mercado não falasse, você podia comer à vontade. Porque o ídolo em si, a imagem nada é. Mas agora ele está ensinando que por trás do ídolo, do mesmo jeito que a gente, quando come o pão, come o corpo de Cristo, e quando bebemos o sangue, bebemos o sangue de Cristo, aquelas pessoas que idolatravam, que adoravam as imagens, na verdade, eles estão fazendo a demônios. Então, por causa dos fraquinhos, por causa das pessoas em torno, se ao comprar uma carne no mercado, o mercadeiro dissesse, essa carne veio do altar da idolatria, não comais. Não comais. Por causa de mim não, porque eu sei que o ídolo nada é. Por causa de você não, porque você sabe que o ídolo nada é. Mas a pessoa que vê você comprar não está madura na fé. E ela que já veio, e é porque ela veio da idolatria. Não é o nosso caso aqui hoje. Porque aquelas pessoas todas vieram da idolatria. E ela pode ver você, um irmão forte na fé, comprando aquela carne, comendo aquela carne, e concluir que você também está fazendo o mesmo culto que elas faziam. Amém? Entenderam? Então, por trás a adoração nunca é para a imagem, gente. A adoração é sempre a um demônio que o próprio adorador às vezes não sabe. Você acha que um pedaço de madeira feito à imagem de um homem, presta atenção, você acha que um pedaço de madeira feito à imagem de um homem tem desejo de receber adoração? Me diga sim ou não. Sim ou não? Não. Um pedaço de madeira, de gesso, de barro, não tem vontade, não tem desejo, não se movimenta, é apenas um pedaço de madeira. Então por que os demônios fazem isso? Fazem as pessoas adorar aquilo? Porque os demônios vivem, presta atenção aqui, os demônios vivem da energia dos seres humanos. Porque os seres humanos foram feitos semelhantes a Deus, os seres humanos foram criados para adorar a Deus. Quando os seres humanos falam louvado seja Deus, uma energia sai deles. Os desenhos japoneses, geralmente, eles quando falam da energia, eles chamam de Ki. Quem sabe sobre isso? Levanta as mãos. Não é a energia dos desenhos. Eles falam muito sobre esse Ki. Por isso que toda arte marcial tem uma respiração. Eles não sabem que os seres humanos foram feitos para adorar a Deus. Os normais, naturais não sabem disso. Os demônios sabem que nós liberamos uma energia. Todo ser humano libera uma energia. Os seres humanos que não sabem disso. Até os japoneses sabem disso. Mas a maioria dos seres humanos não sabe. Então eles pensam que quando eles adoram uma imagem, é apenas a imagem que representa uma fotografia de alguém do passado. Não! Os demônios cegam as pessoas para que elas deem a sua energia para aquela peça. Só que a energia não vai para aquela peça. A energia do ser humano vai para quem está atrás daquela peça, irmãos.
Quantos demônios foram adorados agora no dia 12? Eles ficam viçosos, ficam fortes. A vida dos demônios, gente, é um inferno. Imagina você comer a sua comida sem ter paladar, sem ter sabor. Imagina você beber a água sem sede. Imagina você dormir sem sono, sem estar cansado. Imagina as melhores coisas sem percepção. É o inferno. Diga, é o inferno. É isso que os demônios. Os demônios só conseguem ter prazer através dos seres humanos. Os demônios só conseguem ter prazer nesse inferno através dos seres humanos. Então, por trás da imagem estão os demônios. E os seres humanos não sabem disso. Quando eu falo isso, eu não falo para você desrespeitar seus pais, mas para que você tenha cuidado ao lidar com seus pais. Que o seu procedimento cristão seja diferente. Que as pessoas vejam em você o poder de Deus. Não ouça em você agressividade, mas que vejam em você o próprio caráter de Jesus. Amém, queridos? Então, verso 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que eles sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode fazer isso. Ou provocaremos zelos. Verso 22. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Ele quer dizer o seguinte: obedeça a Deus. O que ele está falando? Obedeça a Deus. Se entregue para Deus. Não provoque zelos. Se Deus falou para você não fazer, não faça. Simplesmente isso. Aprendeu, aprendi. Deus quer que você faça, não quer que eu faça, não faça. Ah, mas eu sou fortão. Mas o seu vizinho não é fortão. Então tenha cuidado e sabedoria. Amém? Aí o verso 23, que é a liberdade com a responsabilidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é do outro. Ó, isso aqui quebra a gente, né, irmão? Olha, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é do outro. Isso aqui é para dar dar um sorrisinho amarelo, né? Não é para dar? Eu mesmo dou um sorrisinho amarelo aqui. Irmãos, olha para esse versículo. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o que é do outro. É para você assim dar uma coçadinha na cabeça e falar assim: ai, cochilei agora. Né? Essa hora aqui é para você dar uma cochiladinha. Mas olha o ponto que Paulo chega na liberdade cristã. O que ele está aqui dizendo é o seguinte: você é livre, mas que a sua liberdade não joga o seu irmão no buraco. Ele não está falando para você carregar o seu próximo na cacunda aí, ou nas costas, para você ser bobo e tolo de ninguém, não. Mas para você ser um servo de Deus, para que o caráter de Deus se manifeste através de você. Que você não seja egoísta, que não seja egocêntrico, mas que você seja altruísta. E quando ele fala assim para você pensar no bem do outro, não é no bem carnal do outro, mas no bem espiritual. Faça para o outro alguma coisa para que ele possa chegar ao conhecimento. Não é para você ficar dando dinheiro para o outro, não, irmão. Ou para você emprestar o seu videogame para o outro, não. Não é isso não, mas é para que você pense no outro no sentido da salvação do outro, para que o outro possa ver Cristo em você, a tal ponto ele fala assim: eu preciso encontrar com o Deus desse homem, com o Deus dessa mulher. Então pensar no bem do outro não é você entregar o seu videogame para ele, não, mas convidá-lo para jogar com você, ué. E dá o controle para ele, né? Não fica só, vem jogar comigo, né? Igual conheço alguns que fazem. Vem jogar comigo, nunca passa o controle pro outro, né? Você conhece alguém assim, né? Vamos jogar em casa? Aí você fica 10 vezes o controle, né, Renan? E o cara fica ali só olhando, só olhando. Aí você fala assim: eu vou te ensinar mais um golpe, e passa. Então não é isso. É que você seja a referência para aquela pessoa, que aquela pessoa encontre a salvação, encontre a libertação, encontre o Deus que você encontrou, perceba o Deus que você percebeu. Deixe de ser cego. Lembra que é no contexto da idolatria, dos demônios. As pessoas estão escravizadas, irmãos. Elas estão amarradas. Então não pense no seu próprio bem, em levar vantagem sempre, mas no próximo, no bem
do próximo. Então tenha responsabilidade. Ninguém busca o seu próprio interesse, o que é de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo da consciência. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que é de Deus. Coma de tudo o que tiver no mercado, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vocês, sem nada perguntardes. Não pergunte nada, vai comendo, por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Então com responsabilidade. Então se você for na casa de alguém, de algum ocultista, algum bruxo, algum macumbeiro, e eles trouxerem para você um pão, um panetone, uma carne assada, vai comendo tudo lá. Se disser para você, isso foi oferecido, não comais. Não comais. Até mesmo para que ele possa perguntar, por que vocês não comem? Aí você vai explicar. Se ele te perguntar e você responde, é porque eu sou o servo do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo tem uma palavra, ele tem um documento. E ele disse que quando a gente faz isso, a gente está comendo carne de demônios, oferecida a demônios. Amém, irmãos? Entenderam isso aqui? É isso que ele está falando. Então se alguém disser, essa carne é sacrificada, não coma. Então parei. É porque não é porque eu não sabia que era sacrificada, então. Mas assim, você já comeu, você não vai ser envenenado? Não vou ser envenenado, porque tudo que tem aqui é de Deus. A terra e a sua plenitude de Deus. E dentro de mim, que sou abençoado, tudo fica abençoado. Mas por que isso não vai comer agora? Porque agora eu sei que isso foi oferecido a demônios. Então os demônios estão se aproveitando da minha adoração. E eu não vou deixar isso acontecer. Pronto, senão alguém. Amém, irmãos? Captaram? Pegaram isso aqui? Porque talvez haja alguém que fale assim, pastor, eu comi tanto já. Fique em paz, você agora é um abençoado. E aonde o abençoado toca, tudo é? Aonde o abençoado toca, tudo é? Como é que você sabe disso? Para quem Deus disse isso? Abraão, ele disse, eu te abençoarei. E aonde a planta dos teus pés pisar, está abençoado. Então aonde o abençoado pisa, está abençoado. Aonde o abençoado toca, está abençoado. Aonde o abençoado chega, chegou Deus. Mas se alguém disser, olha, isso aí é oferecido às imagens. Opa, então não. Amém, irmãos? Amém, queridos? Está claro isso daqui? Versículo de número 28. Se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, sua ou dele. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do... É a sua consciência ou do outro? Não, a sua, você sabe que tudo é de Deus, ué. Não sabe ou não sabe? Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. A terra é a sua plenitude. Mas o outro não tem essa ciência. O outro não tem essa consciência. O outro veio da idolatria. Eles vieram, todos eles de Corinto, veio da idolatria. Então eles sacrificavam os demônios. Eles não sabem nada. Eles pensam que é uma entidade. É assim que eles acreditam, que é uma entidade maligna. Mas você sabe, então não é por causa da sua consciência, e sim a do outro. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Olha só. Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado, julgado, por causa daquilo por quem dou graça? Porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que ele está falando aqui?
Liberdade com responsabilidade. Diga com responsabilidade. Diga outra vez. Diga outra vez, com responsabilidade. Então você é livre? Então você é livre, mas seja responsável na sua liberdade. No meio da sua família, no seio da sua família, seja responsável. Você é luz. A luz está sendo clara. Ou essa luz está meio aqui opaca, não reflete muito bem. Então seja responsável. Mostre a luz como a luz é. Então o primeiro ponto é a responsabilidade com os irmãos da igreja. Responsabilidade com os irmãos. Quando ele fala assim, ó, quando ele fala assim no versículo 30: se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Verso 31: quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, faço para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja. Nós temos três turmas aqui: os judeus não convertidos, os gentios não convertidos, e aí ele fala, e a igreja de Deus, que são os gentios e os judeus convertidos. Então, primeira coisa que a gente tem que compreender e marcar aqui de verdade, nosso coração: responsabilidade para com os irmãos da igreja. Responsabilidade para com os irmãos da igreja. Não escandalizar o irmão da igreja. Aí não é mais a idolatria. Outras coisas. Outras ações nossas, outras atitudes nossas. Então você é livre, mas seja responsável. O segundo, responsabilidade para glorificar a Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Primeiro ponto: não escandalizar o irmão da igreja, o irmão que está encaminhando agora, que está engatinhando agora. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. O irmão acabou de se converter aqui. Aí pega e vê você e a sua esposa dançando um forrozão. O irmão acabou de se converter do forró agora há pouco. É pecado você dançar forró? Sim ou não? Diga mais alto. Não! Mas suponhamos que tem um irmão aqui que se converteu e o cara era doido pra esfregar o bucho. O cara é doido, não pode ver lá um som da música. E o cara está se libertando. Pronto. O que você vai fazer? Não vai dançar forró, porque é pecado? Não, não é pecado não. Só que o irmão está se libertando agora do forró. O cara não pode ver lá sei lá, o que canta forró por aí hoje em dia, né? Não vou nem falar aqui, senão vocês vão me xingar de velho. Então você vai vigiar. Entendeu? Amém, irmãos? Então você vai vigiar, por causa do seu irmão que é fraquinho. Segundo, tudo fazei para a glória de Deus. Versículo 31, para a glória de Deus. Ó, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira responsabilidade, para com o meu irmão da igreja, fraquinho da igreja. Segundo, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Terceiro, para ganhar os perdidos. O seu alvo é ganhar os perdidos, de ganhar os perdidos. Amém? Então, primeiro, responsabilidade para com os irmãos da igreja, aqueles irmãos que não têm o seu conhecimento espiritual ainda. Segundo, tudo para glorificar a Deus. É para glorificar? Vamos fazer para glorificar a Deus. Porque quando você abençoa, tudo está abençoado. Tudo está abençoado. Amém? Está abençoado. Por exemplo, está eu no meio da floresta. Estou lá caminhando e me perdi no meio da floresta. Estou perdidão no meio da mata, lá perdidão, morrendo de fome, querendo comer até cobra, até jiboia. Estou lá caminhando. Aí de repente eu chego numa cachoeira, tá lá uma galinha e umas velas. Uma galinha assadinha e tá quentinha ainda. O que eu faço? O que eu faço? Não, primeiro eu oro. Primeiro eu oro. Se eu não tiver morrendo de fome, eu não faço. Tá eu lá, perdidão, lascado, morrendo de fome, querendo comer cobra. Eu chego lá, Senhor, obrigado por essa galinha, foi o Senhor que trouxe. Pronto, acabou o problema. Entendeu? Mas acampando junto comigo, tá lá um irmão que acabou de ser liberto da feitiçaria. Tô morrendo de fome. Chego lá, tem uma galinha assadinha lá, prontinha. E o meu irmão tá aqui, acabou de sair do... O que eu faço? Como ou não como? Não como. Pastor fazer o quê? Por causa do meu irmão que acabou de sair de lá. Tô perdido com ele e o cara acabou de ser liberto agora.
Irmão, vamos aproveitar para jejuar um pouquinho mais, irmão? Vamos jejuar um pouquinho mais, velho. Essa galinha não é para nós, vamos deixa a raposa comer a galinha. Amém? Vocês entenderam aqui a ilustração? Então, responsabilidade para com o meu irmão. Tudo para glorificar a Deus. Terceira, por causa dos perdidos. Os perdidos está aí, olha, no versículo de número 30. Não, 30 não. 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus. Diga judeus. Não convertidos. Amém, irmão? Nem para os gentios. Gentios não convertidos. Como é que o pastor sabe que é não convertido? Porque aqui, ó, quando você é convertido, você tem outro nome lá. Nem tão pouco para a... Esses são os convertidos. Pegaram? Entenderam? Vou repetir. Liberdade cristã com responsabilidade. Para com os meus irmãos da igreja. Para com a igreja. Diga para com a igreja. Segundo, responsabilidade em glorificar a Deus. Tudo para a glória de Deus. O 31, para glorificar a Deus. Tudo que eu for fazer é para glorificar a Deus. Tudo que eu for falar, reagir, me relacionar, o alvo é glorificar a Deus. Terceiro, para ganhar os perdidos. Para eu não perder nenhum perdido. Para que o perdido possa ver em mim a oportunidade. Então, assim, não vos torneis causa de tropeço para os judeus não convertidos, nem para os gentios não convertidos, nem para a igreja de Deus. Esses são os convertidos, que é o primeiro ponto. Então eu não vou ser motivo de tropeço para a igreja, eu não vou ser motivo de tropeço para os gentios e para os judeus. Eu vou ser o reflexo de Deus para que eles sejam ganhos. Amém? Vocês entenderam essa carta? Liberdade cristã com responsabilidade. Liberdade cristã com responsabilidade. E aí eu encerro. Se vocês quiserem escrever aqui algumas palavras. Verso 23 de novo. Todas as coisas me são, mas nem todas convêm, não é isso? Todas as coisas, eu posso tudo, você pode tudo, você tem direito de tudo, nós temos direito a tudo, nada nos é proibido, mas nem todas me... 23. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então aí eu marquei aqui algumas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas elas me levarão à liberdade ou à escravidão? Olha para mim agora aqui. Todas as coisas me são lícitas, elas me levarão. Você tem que perguntar se isso que você pode, tudo que você pode, porque para nós tudo pode. Nada é proibido para o cristão. Diga essa frase, nada. Diga mais forte, nada. Pessoal, ouça as irmãs. Diga, nada é proibido para o cristão. Nada. Amém, irmãos? Para que vocês não me perguntem mais nada. Pode ou não pode, pastor? Pode tudo. Você vai ter que raciocinar, pensar e vigiar para ver se essas coisas que você quer fazer te escravizam ou te libertam. Você que acabou de sair do álcool, eu posso beber o álcool? Você pode beber o álcool, mas você tem tendência para a escravidão do álcool? Tenho, pastor. Então é proibido para você, porque vai te escravizar. Vai te escravizar. Você é um escravo, já foi escravo disso no passado. O cigarro te faz bem ou te faz mal? O cigarro faz bem para alguém, gente? Então, todas as coisas me são lícitas, mas elas me escravizam ou me libertam? Me edificam ou me derrubam? Essa pergunta. Segundo, elas me farão uma pedra de tropeço ou uma pedra de passagem? Elas me fará essas coisas lícitas, essas coisas que você quer fazer, vai fazer de você uma pedra de tropeço para outros tropeçarem, ou uma pedra de passagem? Pastor, o que é isso, pastor? Pedra de passagem? Bom, os que acamparam já em cachoeira sabem. Quando a gente está caminhando na cachoeira, tem pedras que você pode pisar e tem pedras que você não pode pisar. Tem pedras que elas são lisas.
Elas têm lodo. Elas têm lodo. É pedra que você cai. É pedra que você cai. Mas tem pedras que são limpas. Você pisa e não escorrega. São pedras de passagem. Quem entendeu isso aqui? Todas as coisas me são lícitas, mas farão de mim uma pedra de tropeço ou uma pedra de apoio. Amém, irmãos? Você tem problema com cigarro, nem chega perto dele. Você tem problema com álcool, nem chega perto dele. Você tem problema com pornografia, não veja nada, não ouça nada sobre isso. Você tem problema de relacionamento, cuidado com os relacionamentos. Você tem problema com o dinheiro, cuidado com quando você mexer com o dinheiro. Você tem problema com a mentira, cuidado para que aquelas horas que as pessoas te contarem segredos. Tenha cuidado. Você pode, mas isso vai fazer de você uma pedra de tropeço ou uma pedra de passagem, de apoio. É você que responde isso, não sou eu, irmão. Porque muitos me perguntam o que eu posso, o que eu não posso fazer. O reino de Deus não é o que pode e não pode fazer, gente. É o que eu posso e não posso ser. Quem está me entendendo? Terceira. Todas as coisas me são lícitas, mas elas vão me edificar ou me destruir. É o carro do cigarro. Vai te edificar ou te destruir. Todas as coisas me são lícitas, mas essas coisas vão edificar você ou vai destruir você. Porque você pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Quarto, eu posso todas as coisas me são lícitas, mas elas irão agradar a Deus ou vão me agradar? Essas coisas que você fala que você quer fazer, é para agradar a você ou para agradar a Deus? Nós cristãos, não sei se tem algum psicólogo aqui, se tiver, você vai me entender. O cristão nem precisaria do psicólogo. Não precisaria. Bastava meia hora de conversa com o irmão, aí a sua direita, a sua esquerda. Como cristão mesmo. A gente não precisa. Quando você fala que você é livre, é para agradar você ou para agradar a Deus? Quando Paulo fala para você ver o bem do outro, não é para você dar para o outro o seu carro, mas que você pode dar uma carona para o irmão. Não é que você deva dar para o seu irmão seu videogame, mas você pode convidá-lo para jogar com você. Não é que você tem que comprar 1 quilo de carne para o seu irmão, mas você pode convidar o seu irmão para ir no seu churrasco, almoçar com você um dia. Está entendendo, irmãos? Sabe, a igreja de hoje, eu gostaria que vocês entendessem isso. A igreja de hoje só pensa na sua própria vontade. Mas o reino de Deus, o que importa não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Mas gente, pensa bem, se as igrejas não estão cheias de pessoas querendo que Deus realize a vontade delas. Estou enganado, irmãos? Porque se você vier aqui, então você vai ser um empresário bem-sucedido. Isso é mentira. Tem pessoas que vai sempre estar levantando empresa o tempo todo. Vocês estão me entendendo ainda ou não? É para agradar você ou agradar a Deus? Porque para agradar a Deus, irmãos, esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E última, todas as coisas me são lícitas, mas elas vão trazer perdidos para Cristo ou irão afastar os perdidos ainda mais? Os perdidos, porque hoje, irmãos, o que eu vejo nas redes sociais me dá vergonha. Eu queria ter outro nome. Eu não queria fazer parte dos evangélicos. Dá vergonha. É o povo beijando o pé do bispo, da bispa, beijando o pé dos apóstolos, pedindo para líderes tocar, não tocar. O toque é bíblico, não tem problema, mas existem toques que já são idolatrias.
O toque é bíblico, Jesus tocava, Paulo tocava, mas comercializar toques, comercializar toques, sopro, comercializar aventais, lenços, águas, isso foge da Escritura, irmãos. Isso foge da Escritura. Foge da verdadeira palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas essas que eu quero fazer é para me agradar ou agradar a Deus? É para atrair os perdidos ou para expulsar para longe de Cristo os perdidos? Lembra o que Cristo disse? Vocês, fariseus hipócritas, que nem entram no reino de Deus e nem deixam os pequeninos entrarem. Vocês, fariseus hipócritas, dono do saber e do conhecimento, vocês que sabem todos os oráculos de Deus, não entram no reino de Deus e impedem os pequeninos entrar. Ai de vós, escribas e fariseus. Mateus 23. É isso, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas é para me agradar ou agradar a Deus? Amém? Curva sua cabeça agora. Encerramos o capítulo 10. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. Seja livre com responsabilidade. É isso que faz de você um não religioso. Você ser responsável. O religioso é irresponsável. Ele faz cegamente. Ele faz porque aprendeu a fazer. Ele faz igual um papagaio aprendeu a falar. O religioso fala igual